Oi, tudo bem com você? Eu sou a Lu do canal Japão, Japão Sim ou Não, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o que seria trabalho pesado para homem e trabalho leve para mulher. No caso, o homem já faz algum tipo de trabalho pesado no Brasil, tipo serviço de carpintaria, trabalho de pedreiro, serviços de carregador, serviços de construção, serviços de demolição, serviços de fazer a base da casa, fazer a jardinagem, enfim, serviço assim pesado no Brasil e serviço pesado no Japão daria mais ou menos, não sei se seria considerada a mesma coisa, mas é mais ou menos serviços assim que exigem um preparo físico e psicológico, porque muita gente aqui no Japão nunca trabalhou em serviço pesado no Brasil. Trabalhou, fez um serviço ou outro e chega aqui no Japão, começa a fazer trabalho pesado. Então, fica meio complicado, porque lá a pessoa trabalhava assim em banco, em escritório. Chega aqui, o serviço é completamente diferente, então o serviço acaba se tornando pesado. E tem muita gente que já fazia esse tipo de serviço no Brasil, então chega aqui, não é puxado e também não é pesado. Eu mesma, aqui no Japão, eu nunca ouvi dizer que tem alguma brasileira ou latina trabalhando com montagem de andaime ou fazendo limpeza em prédios de arranha-céus. Alguém já viu? Eu nunca vi. Então, quando a gente vai procurar um serviço aqui no Japão ou vai olhar um anúncio, nunca vai estar escrito serviço puxado para homem. Sempre vai estar escrito serviço pesado para homem, ambiente predominante masculino. E para a mulher vai ser sempre serviço leve para mulheres, serviço predominantemente feminino e assim vai. Porque o que eles querem aqui que a gente faça no Japão é serviço que as japonesas não fazem. Até fazem os japoneses e japonesas, mas faltam essa mão de obra. Então, quando os japoneses abriram as portas para a gente poder vir para o Japão trabalhar, eles queriam que a gente fizesse essa mão de obra. E eles não exigiram que a gente tivesse 100% de compreensão da língua japonesa e nem da parte de escrita. Entendendo mais ou menos uns 30%, 40% para trabalhar em fábrica já é o suficiente. E hoje em dia também é assim, não mudou. Só que antes precisava mais, agora a gente está competindo com vietnamitas, cambojanos, essas pessoas da Ásia. E essas pessoas já vêm com um certo preparo na língua japonesa, porque eles entram aqui no Japão como estagiários técnicos e nós não, nós viemos como o status de descendentes de japoneses. E eles, como não são descendentes, eles têm um prazo determinado para trabalhar no Japão, porém o salário deles também é considerado mais baixo. Então, o que eles querem que a gente façamos é o serviço 3K, que seria o Kitsui, de um serviço difícil, árduo, duro de fazer, o Kiken, que é o perigoso, e o Kitanai, que é o serviço sujo, ou seja, serviço duro de fazer, serviço sujo e serviço perigoso. Além desses 3K, temos também os 5K, que seriam, além desses 3K que eu mencionei, que é o Kitsui, Kitanai e Kiken, seriam mais dois, que é o serviço chamado Kakkowarui, que é um serviço feio, e o Kaerenai, que é um serviço que você não pode ir embora para casa até terminar esse serviço. Então, muitas vezes, o japonês, ele quer ir embora para casa, mas ele não pode enquanto não terminar. Se vai demorar 10 horas, 12 horas, 13 horas, 18 horas, eles têm que fazer isso até terminar. E também temos o serviço que se baseia em algum projeto, quando a pessoa tem que ir para longe de casa para fazer um serviço que às vezes demora 1 mês, 10 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, e a pessoa pode voltar para casa só de vez em quando. Então, quando a pessoa é solteira e a pessoa pode se deslocar para algum lugar assim, morando em Ryo, Ryo seria dormitório desses lugares,
tudo bem, mas quando a pessoa é casada, já se torna difícil. Tem muita mulher que não aceita isso. Então, muitos japoneses que fazem esse trabalho pesado não querem fazer isso, então eles contratam muitos estrangeiros para se deslocar. E claro que como esse serviço exige também pessoas com capacitação técnica, eles não podem negar, eles têm que ir para cumprir esse projeto. E é daí também que veio a palavrinha dekasegi. O de significa sair e o kasegi significa ganhar algum dinheiro. Então a palavra dekasegi literalmente significa sair do seu lugar para ganhar um dinheiro em algum outro lugar. Tipo, quem mora aqui no norte do Japão, chega na época do inverno, que é muito rigoroso, a pessoa não tem muito trabalho. Então essas pessoas vão para a parte sul do Japão, que seria Osaka, Tóquio, para fazer um serviço assim, de serviço pesado mesmo por um tempo, e depois que passa essa fase do frio, eles voltam para casa e eles vêm sozinhos e deixam a família lá na cidade em que vive. E muitos dos dekaseges homens aqui no Japão, eles trabalham no tempo, na parte de construção, e também tem aqueles que trabalham em galpão. Seriam oficinas ou alguma coisa, algo parecido assim, fábricas mesmo, que não tem um ar-condicionado, não tem um ventilador na época do verão. E o verão aqui, gente, é muito terrível, é um verão úmido. Então, às vezes tem lugar que pode chegar a 42 graus, 43 graus. Então, isso é muito quente. E a pessoa tem que trabalhar com roupa de manga longa, tem que trabalhar com capacete. E tem que tomar muita água. Tem muita gente que passa mal e tem gente que já veio a óbito por causa disso. Então a pessoa tem que se preparar muito. O verão aqui judia muito. E também no inverno. O inverno daqui, ele é muito frio. É um frio congelante. Então essas pessoas que trabalham no tempo, essa pessoa que trabalha nos galpões abertos, gente, é terrível. O frio é congelante. Então tudo vai depender da sua cabeça, o preparo psicológico e o preparo físico. E também, gente, é bom saber um pouco de Nihongo, uns 20, 30, 40%. Então, você sabendo conversar com as pessoas que estão do seu lado, um companheiro ou outro, trocar alguma frase, algumas palavras durante o dia, isso vai ajudar muito o seu lado psicológico, porque se você não entende nada, você trabalha o dia inteiro em silêncio, e isso também faz com que a pessoa fique muito cansada. Tem muito serviço também aqui de motorista de caminhão, só que os japoneses falam que é muito kitsui, você entendeu o que é kitsui? Porque eles exigem que as cargas sejam entregues em determinados horários. Então, a pessoa, às vezes, pode pegar um trânsito, demorar para chegar. Então, depois a pessoa corre muito para poder chegar, entregar a mercadoria no horário determinado. E muitas vezes a pessoa deixa de dormir, deixa de descansar para poder cumprir essa regra. Às vezes também porque a pessoa quer ganhar muito dinheiro logo, em um curto período de tempo, e a pessoa deixa de descansar alguns dias da semana ou descansar na sua folga e continua trabalhando direto. Então isso acaba causando muito cansaço e as empresas exigem muito também. Então tudo isso soma-se ao despreparo físico, ao cansaço, tudo isso, então vai acabar causando um mal-estar. Então tem muita gente que em determinados serviços só pensa em ganhar, em ganhar, em ganhar e esquece da saúde. E depois, quando chega lá nos seus 40, 50 anos, já está capengando. Porque quando a gente é jovem, a gente tem força. Mas e depois? E muitas vezes eu não estou dizendo que é só porque a pessoa tem gana, mas sim por causa da necessidade financeira. Por favor, não me leve a mal e não me interprete mal. E nas fábricas, a pessoa trabalha tanto que chega a trabalhar uma semana, 2 semanas a mais do que uma pessoa normal com uma jornada de 8 horas. Hoje em dia, a jornada de trabalho, além das 8 horas, só se pode fazer 45 horas de hora extra pela lei, mas tem muita gente que faz muito mais. Então, se você acha que você tem condições de vir para o Japão,
ou você que está aqui mesmo, tem condições de fazer o serviço 3K ou 5K, seja muito bem-vindo. É disso que o Japão precisa, de gente que trabalha muito e de boca fechada. É isso que eles querem. Você precisa falar o Nihongo só para o seu entendimento, para entender o serviço. Porque eles sabem que quando a pessoa fala muito bem o Nihongo, a pessoa vai procurar outros horizontes. E é claro, ninguém é bobo para ficar numa fábrica se tem potencial para sair dela, tanto homem quanto mulher. Quanto à mulherada, tem muito serviço pesado sim para mulherada, mas a maioria não aguenta fazer o serviço pesado e vai acabar fazendo o serviço leve mesmo. E esses serviços leves acabam ficando puxados porque são muitas horas longas, sentada ou de pé. E tem muitos serviços que exigem muito da nossa visão, porque a gente tem que fazer inspeção naqueles produtos, naquelas peças terríveis que são pequenininhas, que a gente tem que usar lupa. E isso cansa muito a cabeça, cansa muito a vista. E quando a gente chega em casa, a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar da comida, e se tiver filhos, cuidar dos filhos. Então não é fácil para a mulherada, por mais que talvez não seja um serviço pesado, um serviço físico tão pesado assim que exige força num momento ou outro. A gente tem que passar muitas horas dentro de uma fábrica, eles têm que trabalhar no sábado, e se a gente recusar, a gente é literalmente mandada embora. Então, muitas vezes, a gente chega em casa, a gente só tá o pó da rabiola mesmo. E também tem que ajudar a fazer as coisas que o marido não faz, que às vezes o marido não faz porque não quer, mas é porque ele também chega mais tarde e mais cansado do que a gente. Sem contar que tem aqueles trabalhos em fábrica de produtos químicos que tem um cheiro terrível de água sanitária, produtos de limpeza, produtos com água sanitária, essas coisas que cheiram muito forte, então às vezes a gente não aguenta. Serviços, aqueles que a gente trabalha em esteira de peças ou em esteira de produtos alimentícios também, às vezes a esteira vem numa velocidade tão rápida que para a gente se acostumar, às vezes a gente, só de ver aquela esteira, aquela velocidade, a gente às vezes passa mal, fica com tontura e às vezes é difícil acostumar. Tem muita gente que não se acostuma. Então tudo isso vai causando um estresse a longo prazo para nós, um estresse a longo prazo para o serviço de homem também. Então muita gente tem que ter muita força para aguentar isso. Então, hoje em dia aqui no Japão, tem muito serviço de cuidadora de idosos, cuidador de idosas. Geralmente, os homens brasileiros ou latinos, eles não querem trabalhar nessa área, mas tem muita mulher já trabalhando nessa área de cuidadora de idosos e que não é fácil, não deixa de ser um serviço pesado, porque quando você vai dar banho em um paciente, você não vai dar banho sozinha, você não aguenta dar banho sozinha. Muitas vezes você, para transportar essa pessoa para o banho, você precisa de ter mais uma ou duas pessoas com você, mas às vezes, por falta de pessoal mesmo, você tem que se virar nos 4 ali para dar um jeito sozinha. Então é pesado, de uma forma ou outra é pesado. Somando-se tudo isso, a saudade, a falta de falar um Nihongo fluente deixa a gente realmente cansada, tá? Então, o que é um serviço pesado para você? O que é um serviço leve? Mas não são todos, gente, que são serviços totalmente leves e totalmente pesados, tá? Então, vai depender do setor que você cai, do tipo de serviço que você escolhe. Então, se você não consegue fazer um determinado tipo de serviço, você não vai fazer aquele serviço, você não vai nem para entrevista. Então, quando você vai procurar um serviço, você vai procurar geralmente aquilo que você é capaz. Então, vai depender de você, tudo de você e da sua necessidade, tá? Então, muita gente vai ser contra a minha opinião, mas tudo bem, a gente vai aprendendo um com o outro. Para você que já está aqui e acha que o serviço é muito pesado e não está aguentando, muda de serviço. Não tem problema. Não é feio mudar de serviço. Feio é não trabalhar. Então é isso, gente, tá? Então, boa sorte para você, boa sorte para quem está vindo, boa sorte para mim também. E vamos que vamos. Obrigada por assistir o vídeo até o final.